Este é um dos temas que Luís Bravo, do Barclays Wealth, irá analisar ao longo dos próximos minutos. Luís, boa tarde. Mas antes de chegarmos a estas declarações sobre a inflação, olhando para o arranque da época de resultados em Portugal, quarta-feira, começamos pela banca e as indicações que temos para já são de um crescimento acentuado dos lucros em 2010. Num ano de crise, de dívida e de muitas dificuldades, sobretudo de financiamento para os bancos portugueses, o que é que pode explicar aqui este aumento dos lucros? Bom, voltando um bocadinho atrás, eu penso que é importante recordar que há cerca de 2 anos estávamos perante uma situação em que era perante o final do mundo, como nós o conhecíamos, não é? E, portanto, entre isso e uma situação difícil, e também, como foi dito na peça, portanto, estamos muito longe dos níveis máximos, portanto, dos retornos sobre a ação que os bancos atribuíam nos anos gordos, houve uma recuperação sistémica. Obviamente também as operações em Portugal estão algo internacionalizadas, há obviamente um ajustamento por via de comissões que permitiram, digamos, um ajustamento natural. Mais importante do que a parte operacional, que essa obviamente terá um processo de ajustamento, mas lento e árduo, será obviamente ver curioso ver como é que estarão as contas de balanço e como é que o mercado ou os analistas irão ler isso face àquilo que são as expectativas. Portanto, tradicionalmente, será importante, obviamente, saber se baterão, em termos de recorrente, aquilo que, em termos de receitas, o banco tem da sua atividade normal, onde aquilo que é generalizado é que se espera que exista uma compensação por parte de comissões e, normalmente, também derivadas das operações internacionais, mas também será, eu penso, um dado a terem atenção, como é que estarão as rúbricas de qualidade do balanço face àquilo que os analistas têm como aguardado, porque é isso que influi depois as revisões em alto ou em baixo das avaliações. E isso influirá certamente aquilo que os bancos farão em 2011. Um crescimento também dos lucros é algo sustentável e perspectivável para 2011, tendo em conta também as dificuldades a nível macroeconómico em Portugal? Todo o setor financeiro tem apresentado dificuldades, sobretudo o setor financeiro europeu, tem pela frente um ano que não será fácil, até porque as próprias regras de Basileia III, apesar de terem sido adiadas, trouxeram aqui um desafio muito importante em termos de estabilização do setor. Para além disso, há também, e sobretudo aqui já olhando para Portugal, um pacote de medidas de austeridade que aponta para uma quebra bastante acentuada na parte de consumo e de busca por, portanto, os consumidores tradicionais, com o mercado adicional dos bancos, que será o seu negócio de crédito e habitação, será, obviamente, algo penalizado. Em que medida isso bater aquilo que são as expectativas dos analistas, porque os analistas também têm isso em consideração, poderá ditar um comportamento mais ou menos positivo do setor. Se bem que aquilo que normalmente a história conta é que quando existe um risco sistémico elevado, portanto uma situação sistémica elevada, pouco interessa se, em termos das avaliações dos analistas, acabará por ter bom potencial. Pois nessa altura os investidores já não olham para os fundamentais, não é? O fundamental, olham para a parte macroeconómica. E como vinha também na peça, tem ainda aí uma barreira importante a passar, que são os testes de robustez e de qualidade, tanto na banca europeia, e eu penso que isso poderá trazer ainda alguma pressão naquilo que é o preço dos ativos, nos ativos falando das ações dos bancos, nomeadamente aqueles que se encontram nas economias periféricas. E precisamente estes testes, e Christine Lagarde diz que vão ser mais duros, aliás essa indicação já chegou por parte de vários quadrantes, e uns testes mais duros chegam para credibilizar o setor, depois dos últimos testes de stress, na altura também terem sido muito elogiados, mas na prática acabaram por não servir para dar grande confiança. As contas dos nossos colegas do Barclays Capital, que seguem o setor de banca na Europa, obviamente mostravam que efetivamente apontava para, em cenários muito complicados, estes bancos teriam capacidade para se aguentar. O que houve sempre foi, obviamente, aquela eterna dúvida que é, nos Estados Unidos, efetivamente, fez-se uns testes mais duros e, portanto, como houve poucos bancos a sucumbir e os que sucumbiram depois, portanto, como os bancos na Irlanda, tinham tido resultados aceitáveis nos testes, acabou por criar muita desconfiança por parte dos investidores, nomeadamente nos que compram dívida, não é? Eu penso que nós, aquilo que nos parece é que, obviamente, poderá haver aqui, digamos, uma prova do algodão, com testes, se forem feitos de forma semelhante ao que foram feitos nos Estados Unidos,
porque teremos aí uma base comparável. De facto é que no último ano os bancos norte-americanos conquistaram uma situação de balanço muito mais forte do que aquela que parece existir neste momento na Europa, mesmo nos bancos com maior dimensão. Voltando aqui à questão do PSI 20 e dos resultados que vão começar a ser divulgados ao longo desta semana e ao longo das próximas semanas. Há pouco falavas do facto destes bancos beneficiarem da exposição internacional. Também vai ser essa exposição que vai ser decisiva para os resultados das outras empresas do PSI 20? Sim, mas antes de mais, eu penso que continuo a dizer, o mercado português é um mercado que neste momento é visto pelos investidores institucionais e tem grande peso em Portugal como um risco sistémico. E, portanto, eu penso que a forma como for resolvida ainda, como navegar um pouco os spreads ou os prémios de risco da dívida pública governamental, ainda será aquilo que vai ditar um pouco os fluxos de capital para um mercado como o nosso. Em termos de resultados, ou daquilo que será o chamado o mundo do analista, portanto, de quem escolhe uma ação ou outra, do microinvestidor, eu penso, aquilo que obviamente será importante e curioso ver é, em primeiro lugar, como é que se aguentaram os setores onde o consumo é mais importante, e estamos a falar aqui um pouco para medir a resistência do consumidor privado em Portugal, e depois ver alguns temas muito interessantes, e obviamente surgem à cabeça 3 ou 4 empresas, não são assim tantas, que se algumas histórias efetivamente de sucesso lá fora conseguem compensar alguma quebra de receitas na parte doméstica, e já agora ver em que forma é que isso pode ser medido também em termos de mitigação de margens, as vulgares, para utilizar o jargão, as vulgares margens EBITDA, que são aquelas que normalmente mexem depois com os modelos dos analistas e decidem se as revisões depois vão ser em alta ou em baixa, o que obviamente nos leva à parte também das projeções para o final do ano. Mas é como eu digo, nesta altura, primeiro penso que os olhos postos dos institucionais estará muito posto sobre a parte macroeconómica e ainda sobre a questão da dívida soberana. Da crise da dívida. Certo. Luís, vamos começar aqui a mostrar resultados em Portugal, mas nos Estados Unidos a apresentação de contas já começou há algumas semanas. Que balanço é que se pode fazer desta earning season? É curioso e eu estava a ver a peça, assim, a tendência é muito igual, nós falamos aqui em Portugal na parte da exposição internacional, mas no fundo é isso que todas as empresas nos mercados desenvolvidos estão a fazer. Portanto, nos últimos 2 anos, as grandes empresas procuraram exposição aos mercados de crescimento, portanto, se os mercados domésticos não têm crescimento, compra-se crescimento, portanto, compram-se operações lá fora. No caso dos Estados Unidos, houve um grande dinamismo, sobretudo para a Ásia emergente, e aqui estamos a falar essencialmente da China. Depois, em situação de financiamento muito favorável para as empresas, isso criou um âmbito muito forte para os resultados das companhias. Nesta altura, e os números que nós temos, cerca de 10% das empresas com resultados apresentados no S&P 500, o curioso ver que 77% bateram as estimativas em termos de resultado recorrente e 75% bateram na parte de receitas. Tem sido quase sempre assim, nos últimos trimestres. Mas o que é importante salientar depois a parte do guidance. O que nós vimos em trimestres anteriores nos Estados Unidos foi um cautelismo, uma posição muito cautelosa por parte das empresas em termos de o que é que vai ser o futuro. O que nós vimos em algumas das empresas, nomeadamente nos setores como energia, tecnológicas, indústria, é efetivamente um pouco mais de audácia e, portanto, em dizerem que em 2010, em 2011, vão fazer vão atribuir mais dinheiro, mais retorno aos acionistas. Isso, obviamente, mexe muito com as avaliações e, muitas vezes, como os ingleses costumam dizer, um mixed pack, portanto, uns dados mistos, portanto, com bons resultados a bater em estimativas, mas com mau guidance, portanto, mais guias para o futuro, tem muitas vezes trazido retornos negativos ao mercado. Desta feita, tem havido alguns guidances favoráveis e pensamos que é uma tendência, essa é a nossa visão, que pode haver uma tendência que a surpresa pode vir desse lado, na parte das projeções para o futuro. E não tanto daquilo que aconteceu no passado. Luís, antes de terminarmos, olhamos então para as declarações de Jean-Claude Trichet e sobretudo para esta problemática da inflação. Tem-se falado cada vez mais da inflação, não só na zona euro, mas um pouco por todo o mundo. Este pode ser o grande tema dos mercados em 2011? A inflação, sobretudo se nós tivermos em consideração
A resposta que essa inflação terá de ter por parte dos bancos. Aqui é engraçado ver o que é que isto pode ter impacto no dia a dia. Portanto, há uma grande pressão, porque o mundo atual não deriva só das economias desenvolvidas, as matérias-primas são um fator muito importante da componente da inflação, e era isso também que vinha referido na peça. E, de facto, os custos, não só os custos energéticos, mas também os preços dos bens alimentares, parecem estar sobre uma grande pressão por parte da procura sobre a oferta. É normal que isso possa causar digamos, um dilema complicado para as autoridades monetárias para gerir, sobretudo na Europa, onde temos diversas velocidades, não é? Portanto, aguentar um aumento de taxas por via de aumento da inflação, quando temos taxas de crescimento como estão a acontecer na Alemanha e com revisões em alta, é diferente provavelmente do que estar em Portugal ou noutro tipo de economia mais deprimida e ter que aguentar o mesmo tipo de subida de preços que é decidida centralmente. Luís, obrigado pela presença neste fecho de contas. O comentário de Luís Bravo, do Barclays Wealth.